uma palavra não muito longa, mas, como sabes, é a única noite em que a Igreja nos propõe, nos oferece para acompanharmos Jesus. As outras noites são todas nossas. Os outros dias também são todos nossos. O tempo quase que nos pertence, porque até nos esquecemos que o tempo é de Deus e a Deus pertence. Este ano é particular, nós estamos a viver este ano muitos acontecimentos. É o ano do Jubileu 2025, do nascimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. É o ano também do Jubileu para Angola. Angola também está a fazer o Jubileu dos 50 anos da independência e quer perceber o que é que significa, o que significou este tempo. Também vamos viver um momento da Igreja de Angola, que é esta Conferência Nacional, tanto dos nossos bispos de Angola e São Tomé, programaram a Conferência Nacional sobre a reconciliação, para entendermos bem o que significa viver reconciliados. Então, veja que tudo isto hoje se reencontra na cruz de Jesus e na sua Páscoa. O primeiro acontecimento do Jubileu 2025, sabemos que temos esta oportunidade de nos reencontrarmos conosco mesmos, longe ainda de pensarmos em reencontrarmos com Deus. O próprio Jubileu nos quer convidar a que sejamos nós mesmos, sermos nós mesmos. Os franceses também dizem a mesma coisa, être humain, ser nós mesmos. O ser, esse ser, quem é esse ser, esta pessoa? No fundo, queremos que antes de acolhermos Deus na nossa vida, tenhamos a plena compreensão e noção da nossa identidade. Quem não se conhece, não se ama. E se não se ama, muito menos amará os outros. Então, o Jubileu é isso. Acolhermos Jesus nascido há 2025 anos na nossa vida, na nossa pessoa. E sabemos quem somos, cada um sabe. Somos aquele ser que nasceu daquela família, muitas vezes que não é cristã, que não acolheu, se calhar, os sacramentos, e se calhar até hoje não acolhe os sacramentos da salvação. Aquela família que se calhar perdeu a alma, porque às vezes não vive a unidade, não vive a paz, não vive a compreensão, não experimentou o gosto da reconciliação. Então, o Jubileu é que Jesus tome posse. Jesus tome posse. Sabe o que é tomar posse? Quando alguém está eleito, toma posse publicamente. Então, queremos que Jesus tome posse na vida pessoal, na vida da nossa família, porque não tome posse no nosso país, Oriente, todos os nossos desígnios, os nossos projetos. O segundo acontecimento
Eu nomeei a independência, 50 anos. 50 anos. Eu vejo os jornais e é bom ler isso, porque nós às vezes temos preguiça de ler o jornal. O jornal é o dia a dia do cidadão. O dia a dia, quer queiramos, quer não, ele traz-nos os acontecimentos que vão marcando os passos de um país, na verdade, naquilo que também pode ser menos verdade, e até se calhar também aquilo que são inverdades, que nem deveriam ser publicados, mas enfim, como se diz hoje, em muitos países as pessoas são vítimas do que se chama sistema. Nós sabemos bem o que é este sistema, é uma linguagem quase que, informática, que nasceu da linguagem digital. Então, estão a ver, os 50 anos não devem ser deixados na mão de certas pessoas, só de algumas pessoas, como às vezes tem parecido, porque precisamos que nos entendamos também, nos percebamos quem somos, o que queríamos um dia. Então é o jubileu, 50 anos. O terceiro momento, que é da reconciliação nacional, muitos países fizeram essa experiência, e a nossa reconciliação enquanto cristãos passa, em primeiro lugar, pelas mãos de Deus. Não há diálogo que seja fecundo se não passar pelas mãos de Deus. E creio que os bispos, ao convocarem a esta conferência, como nossos mais vários, nossos pastores, sentem que entre os políticos, em primeiro lugar mesmo, entre os políticos, entre as diferentes camadas populacionais que se dividem, que se perfilam segundo os ideais políticos, alguma coisa ainda não foi feita. Um abraço foi dado, mas calhar faltam outros abraços que nunca foram feitos. E este abraço é exatamente a chamada confissão. Há pessoas que deveriam confessar publicamente, que não fizeram. Por isso é que é reconciliação nacional. A confissão pública não foi feita. E esta confissão pública não pertence aos políticos. É uma dimensão que está se escapando dos políticos e está agora a entrar como vício de desobediência no seio da população. Aliás, a gente vê isso. Há quase como uma desobediência generalizada. Quem anda nesse país nota isso. Desobediência generalizada. Desobediência generalizada. Há quase tudo. Algumas pessoas, se vamos, por exemplo, no campo profissional, no campo do trabalho, uns só trabalham com medo de perderem o salário. Uns só trabalham por causa disso. Há uma pressão também sobre o trabalho hoje. Quem não trabalha deve ser descontado. Alguns são desobedientes, mas só vão ao serviço para que ninguém tire mais um kwanza no meu pequeno salário. Eu vou terminar por uns minutinhos sobre a cena da condenação de Jesus. E é bom percebermos o que às vezes pouco se diz. Nós, padres, somos culpados
e não esclarecer isso. Ficou claro que a autoridade civil, Pilatos e Herodes, e porque os Pilatos e Herodes eram colonos, portanto não tinham nada a ver com o povo, eles não queriam derramar mais sangue de alguém, não queriam. Portanto, vão procurando todas as maneiras de safar Jesus. Mas quem vai decidir a morte de Jesus são os irmãos de Jesus. Foram os irmãos de Jesus, os sumos sacerdotes, os chefes religiosos. São os irmãos de Jesus, os chefes do povo de Jesus, chefes religiosos, que vão trair Jesus a uma autoridade estrangeira. Essa dimensão aí. Por isso é que hoje, mesmo em muitos países, sobretudo nesta África, que parece ser um continente danado, né? Amaldiçoado, né? Quase que, não digo abandonado, porque ninguém abandona ninguém, cada um está no seu país, mas no nosso continente ainda temos irmãos nossos, como aqueles que venderam Jesus a Pilatos e a Herodes. Temos irmãos que vão criar influências externas para quebrar a vida dos outros irmãos cá dentro. E como é que se quebra isso? Por vários mecanismos. Quebrar a influência de certas pessoas, de certos irmãos. Aceitar contratos que são vulneráveis. Aceitar contratos que não trazem nada para a vida das pessoas. Olha aí um bocadinho o que está a se passar com os negócios. Se ontem venderam Jesus por 30 moedas de prata, hoje também muita gente é vendida. Há contratos que estão a destruir os nossos países. E esses contratos estão sendo tomados e decididos por uma, duas, três, quatro pessoas ou um grupo de pessoas que não olham para aquilo que é mau. O que lhes interessa é ter o peso dos bolsos bem cheios. E se alguém anda a sofrer, anda com fome, se alguém anda com pouco salário, o problema é dele. Como diziam dois miúdos, estavam a discutir na escola, um deles, amigo, a vida está difícil. E o outro diz assim, meu irmão, a vida não está difícil, o teu pai é que ganha mal. Né? A vida não está difícil, o teu pai é que ganha mal. E de fato em Angola está assim. A vida não está difícil para todos. Só que uma boa parte da população trabalhadora ganha mal. Resultado, temos essa invasão quase que pesticida, desculpe lá o termo, das nossas ruas. As nossas ruas vivem uma invasão pesticida de tudo. Nós vemos pessoas que continuamente vivem a estender as mãos, outros a venderem tudo e mais nada, e mais não sei mais alguma coisa. Temos uma invasão pesticida dos espaços sociais. Quase que ninguém está em paz. Ninguém. Hoje quase ninguém pode andar distraído. Mas tudo isso por quê? Porque às vezes os contratos sustentados para uma espécie de suposto desenvolvimento vai nisso. Resultado, Jesus vai para a cruz, o povo vai para a cruz e os povos vivem à vontade. É mesmo assim. E os sumos sacerdotes condenaram Jesus para estarem à vontade. E hoje é a mesma coisa. Se o povo vai para a cruz,
é para que alguns estejam à vontade. Vivam sem serem incomodados. Basta ver o número de armas. Eu já me interroguei várias vezes. Alguns flamenguistas continuam a falar assim. Eu disse que não. Nós não deveríamos ter medo do povo. Eu já imaginei desfilar soldados daqui da cidade até o novo aeroporto para alguém passar na estrada. É muito trabalho isso, muito dinheiro, para. Por que vamos continuar a semear medo? E esse medo dos sumos sacerdotes. Desfazer-se de alguém que é quase que condenado como aquele que cria insurreição, aquele que se calhar pode mobilizar as pessoas para quebrar certas coisas. Então a fé não é só ajoelhar, a fé também viver de modo que nos nossos pequenos gestos, a ressurreição apareça. Nós estamos à espera sempre dos outros, infelizes de nós. Esperar é bom, mas às vezes espera-se o que nunca chega. Nunca chega. Quando chegou a independência, eu tinha, parece que 11 anos. Já havia alguns soldados que se vestiram com roupa da altura da independência. Mas até que ainda estou à espera também. Estou à espera dos novos tempos. 11 anos, agora parece que já tenho 61 anos. Vou esperar mais o quê? Você que esperar não é bom. O cristão é aquele que trabalha para que o dia a dia seja um momento feliz. E é isso que deveríamos gravar nas nossas consciências. A fé, se é a esperança, mas não é uma esperança vaga. É uma esperança recheada para que a colheita um dia seja abundante. Então vamos procurar pedir a Deus que nos ajude a viver esses acontecimentos, como tenho aproveitado a vivência do jubileu. Como é que vou viver os 50 anos da independência do país enquanto cristão? Como viver a reconciliação programada pelos nossos bispos na Páscoa? O que é isso? Não será mais um palavreado e depois tudo fica na mesma e tudo vai passar. Mas de fato o desafio é este. Então daí mesmo que a nossa obediência a Deus deve ser firmada com certa responsabilidade, apesar de sermos ainda frágeis. Obediência dos filhos aos pais, obediência das esposas, dos esposos entre eles, que às vezes também é uma obediência magra, hoje, como às vezes vemos. Por isso, vamos olhar para a cruz de Jesus, aquele que se dá para a nossa salvação, rezando para que cada um saiba levar a sua cruz. E a cruz é mesmo o meu sacramento que eu recebi, o casamento que eu celebrei, a fé que é o meu compromisso diário, o compromisso dentro do movimento em que eu estou, para que não seja só peso para o responsável, mas levar a nossa cruz com seriedade. Por isso, vamos dar graças a Deus para que pela sua cruz continuemos a ser aqueles homens e mulheres, jovens e crianças que olham com obediência a palavra que Jesus nos deixa. E nos deixa exatamente com amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim seja.